Na quinta-feira passada a gente ia explorar a teoria de força magnética. Na aula de hoje, a gente iria fazer mais algumas questões de força magnética, mais puxando para a lista do professor Robson, e que certamente a gente ainda vai ter uma aula na quarta-feira. Quarta-feira é a prova de vocês, não é? Se não me engano, é quarta-feira. Então, na quarta-feira a gente tem outro encontro também, que faz uma revisão geral de magnetismo. Como eu falei para vocês, é que vocês, o quê? Acho que, se não me engano, estão sendo o primeiro e segundo ano que vão fazer uma prova de magnetismo. No meu tempo, nem ano passado, por exemplo, a gente teve essa experiência. Então, se sintam privilegiados por fazer uma prova de magnetismo no segundo ano, só para quem pode. E aí, antes do quê? Antes da gente ir para de fato para as questões de hoje, que eu vou focar mais na lista do professor Robson, queria só lembrar para vocês o que foi que a gente discutiu na última aula. Na última aula, a gente discutiu força magnética sobre cargas elétricas. E aqui, olha só, de um modo geral aqui, a gente viu que para a gente ter força magnética, a gente precisa ter o quê? A gente precisa necessariamente de duas coisas iniciais. A gente precisa que a carga elétrica, ou melhor, eu preciso que a partícula ela tenha carga elétrica, tá? Ou seja, o Qzinho, a partícula para sofrer força magnética, ela tem que ter uma carga e ela também tem que ter uma velocidade. Ah, professor, então olha só, basta o quê? Bastava ter velocidade para ter força magnética? Aí a gente viu que não. A gente botou aqui os exemplos, ó, exemplo 2 a gente colocou aqui, ó, velocidade paralela ao campo magnético. Vejam aqui nessa situação, tu tem o quê? Tu tem tanto o campo magnético quanto a velocidade, ambos na horizontal para a direita. Numa situação desse tipo aqui, não vai ter força magnética. Lembrem-se, para eu ter o quê? Para eu ter força magnética, eu preciso que minha velocidade ela esteja o quê? Ela esteja perpendicular ao campo magnético. Ou então, eu posso ter uma situação em que eu vou ter o quê? Eu vou ter uma velocidade inclinada em relação ao campo magnético. E aí, o que acontece? Quando a gente tira as componentes, uma das componentes vai estar perpendicular ao campo magnético. Por isso que, de uma forma geral, a gente verificou aqui que força magnética é dado por QVB vezes o seno do ângulo entre o quê? Do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então, bora lá. Quais são os requisitos para ter força magnética? Eu preciso que a partícula ela esteja carregada e que tenha velocidade. Que no mínimo eu tenho o quê? Essa velocidade tem uma componente perpendicular ao campo magnético. Ah, beleza. E aí, olha só, depois aqui a gente viu um pouco sobre a trajetória de cargas em campo magnético uniforme. A gente viu aqui se a velocidade for paralela ao campo magnético, como a gente já comentou, não vai ter força magnética, então numa situação em que a gente desconsidera o peso, obviamente, a força resultante da carga aí, ela vai ser igual a zero. Então a partícula ia fazer o quê? Ia fazer um MRU. E aí, uma situação que a velocidade é de fato perpendicular ao campo magnético, em que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 90 graus, a gente viu aí que a carga, ela vai o quê? Ela vai fazer um MCU, um movimento circular uniforme. E aí a gente fez aí a conta, a gente viu aí o que o raio vai dar o que vai dar essa expressãozinha aí. Mostrei para vocês tipo que isso é algo que não é difícil ser demonstrado, mas se vocês quiserem decorar, não tem problema, tá? E uma outra coisa também, lembrando aqui, é o seguinte: lembrem-se, um movimento circular, quando eu dou uma volta ao redor de um círculo, eu estou completando o quê? Eu estou completando uma oscilação. Ah, cara, então o tempo necessário para eu realizar uma oscilação é o que a gente chama de período, não é isso? A gente reviu isso lá em ondulatória. E vocês devem ter visto isso no MHS, na outra parte da física, que alguns de vocês estudam. É, e aí, esse período, o tempo necessário para dar uma volta, ele também pode ser calculado dessa forma aqui, ó. Eu mostrei para vocês, vai ser o quê? Vai ser 2πm sobre QB. Isso eu demonstrei para vocês o passo a passo. Não é algo assim também difícil de ser demonstrado. E aí, professor, numa situação que numa situação em que agora a partícula ela estiver inclinada em relação ao campo magnético. Ano, não sei. Enfim, na situação do lançamento oblíquo, não sei se vocês se lembram, a gente tem o quê? A gente tem duas componentes de velocidade, não é isso? Uma componente horizontal e uma componente vertical.
Aqui no caso, nesse casozinho aqui, em que ele estaria inclinado em relação ao campo magnético, a gente também teria duas componentes de velocidade. A componente paralela, não é isso? A componente paralela não vai sofrer o quê? Não vai sofrer força magnética, porque está paralela ao campo magnético não tem força. E a componente perpendicular. A componente perpendicular, como a gente viu aqui, vai sofrer um MCU. E o quê? E a junção desses dois movimentos vai me resultar o quê? Vai me resultar que o movimento resultante, que vai ser o quê? Que vai ser um helicoidal. E aí, olha só, aqui a gente tratou, que fez as questões do que de fazer a regra do tapa, inclusive na turma hoje que eu vou no segundo E, né? Eu vou levar algumas questões que a gente já fez e outras também, levar em slide para a gente fazer. Aqui a gente fez uma questão que explorava tanto a questão do campo magnético gerado por uma corrente que está passando por o fio, como a questão da força magnética. E aqui a gente fez uma questão que tratava o quê? Que pegava mais essas do raio. Só que aqui ele queria saber o quê? Ele queria saber a razão, carga, massa. Então, bora lá, bora dar continuidade aqui. Então, hoje eu vou o quê? Como eu falei, eu vou usar mais aqui a lista do professor Robson. E aí, bora lá. Bora começar aqui. Vixe, olha, aqui ficou um pouco mal configurado. Ficou totalmente desconfigurado, mas enfim. Todo mundo tem acesso a essa lista aí, né? Todo mundo espera que tenha acesso a essa lista aí. Bora lá. Só ver aqui uma coisa. Beleza. Então, bora lá. Então, primeira questão que eu queria fazer com vocês é a primeira questão da lista do professor Robson. Veja só. Tipo, aqui desconfigurou. Quando foi pro GoodNotes, desconfigurou. Mas deixa eu pegar bem que é original, por gentileza, só para ler aqui para vocês. Então, ele está dizendo aqui para a gente o seguinte: partículas alfa, beta e onde tem esse G aí, é para ser o quê? É para ser gama, tá? Onde tem esse G aí é para ser gama. Então partículas alfa, beta e gama são emitidas por uma fonte radioativa e penetram numa região do espaço onde existe um campo magnético uniforme. As trajetórias são coplanares com o plano dessa página e estão representadas na figura. Analise a figura e responda: qual das partículas não possui carga elétrica? Qual das partículas não possui carga elétrica? Pessoal, seguinte, uma coisa que eu mostrei aqui para vocês é que, veja, não sei se ficou claro até o momento, mas o que a gente pode ver aqui é que a força magnética, quando atua, ela sempre vai ser o quê? Ela sempre vai ser perpendicular à componente perpendicular, ou então a velocidade. De modo geral, ela vai ser o quê? Ela vai ser perpendicular à velocidade. Ah, cara, beleza. E quando o quê? Não sei se vocês se lembram lá o quê? Lá da mecânica ainda. Quando o quê? Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um objeto, o quê? Quando a gente tem um objeto, e esse objeto ele tá o quê? Ele tá indo para a direita aqui, por exemplo. Ele está indo para a direita. E quando o quê? Quando acontece dele ter uma força perpendicular a esse deslocamento, essa força aqui, vocês se lembram que ela o quê? Que ela vai atuar como uma resultante centrípeta. Então ela vai o quê? Ela vai provocar um desvio na sua, o quê? Na sua trajetória. Ou seja, vai provocar o quê? Vai provocar um movimento, o quê? Um movimento curvilíneo. Ah, cara, beleza. Então o que que acontece? Até o quê? E até por aqui também, a gente vê o quê? A gente vê que em situações o quê? Em situações que não vai ter força, o quê? Não vai ter força magnética, o movimento ele vai ser de que tipo? O movimento ele vai ser retilíneo. Ah, cara, então olha só. Mas nesse o quê? Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho três situações em que das duas a gente observa que o quê? Que eu estou tendo um desvio, não é isso? Nas duas eu estou tendo um desvio. O que significa dizer que se eu estou tendo esse desvio, significa que eu tenho campo magnético perpendicular à velocidade. Ah, cara, na única situação em que eu não estou tendo desvio é o quê? É na situação da partícula gama, né? Na radiação gama. Ah, cara, então qual das partículas não possui carga elétrica? A gente responderia aqui, ó, radiação o quê? Na situação da radiação gama. Ah, beleza. Deixa eu te dizer outra coisa para vocês. Eu não sei se vocês lembram
com relação ao sentido da regra do tapa, não é isso? Se o que eu falei na aula passada, na quinta-feira passada, eu falei que se tratar de uma carga positiva, o tapa vai ser no sentido que no sentido da palma da mão. E se for uma carga negativa, o tapa vai ser no sentido do dorso da mão. Depois a gente foca mais nisso. Aí, olha só, na letra B ele pergunta: qual das partículas possui menor relação carga-massa? Veja, como é que eu poderia o quê? Como é que eu poderia demonstrar isso aqui, pessoal? Veja, olha só. Mostrei para vocês isso aqui, deduzi para vocês isso aqui. O raio, o quê? O raio do movimento circular de uma partícula que está inserida no campo magnético é dado por isso aqui. Raio é igual a mv sobre QB. Então, olha só. Então, eu sei que o raio é igual ao quê? Que o raio é igual a mv sobre o quê? Sobre QB. Seguinte, olha só. Aqui a gente está considerando que todos o quê? Todas estão partindo da mesma velocidade. Então, entende-se o quê? Entende-se que quem vai ter o quê? Quem vai ter o maior raio vai ser aquele que tiver o quê? Que tiver a maior relação, o quê? Maior relação massa sobre a carga. Ah, cara, e veja, olha só, quem vai ter o quê? Quem vai ter o maior raio aqui, a gente está vendo que vai ser o quê? Que vai ser a partícula, o quê? Que vai ser a partícula alfa, não é isso? Observa o quê? Que a trajetória dela, o raio da trajetória dela, ela está sendo o quê? Está sendo maior do que em relação ao que a partícula beta. Ah, cara, então, olha só, daqui a gente tira, então, que a partícula... Opa, então ele quer saber o quê? Ele quer saber quem tem a menor relação carga-massa. Então, veja, quem vai ter a menor relação carga-massa, então, vai ser aquela que tiver o quê? Que tiver o menor raio. Ah, pessoal, então vejam, então, que quem tem a menor relação carga-massa vai ser o quê? Vai ser a partícula beta. Não sei se vocês sabem, se vocês já estudaram radioatividade ou não. Se você já tivesse estudado radioatividade, isso seria mais fácil. Porque, veja, lá na radioatividade, radioatividade é assunto de química, tá? Lá na radioatividade, a gente estuda, a gente verifica que a partícula alfa, ela é mais pesada e a partícula beta é a mais leve. Então, a gente bora pensar, se algo é mais leve, o que acontece? Ela vai ser desviada de forma mais rápida. Se ela vai ser desviada de forma mais rápida, o raio assim, de curvatura, o raio do movimento vai ser o quê? Vai ser menor. Mas, de modo geral, olha só, basta o quê? Basta, então, a gente analisar aqui o visual com a fórmula. Então a gente vê, de fato, pela fórmula aqui, que o quê? Que na situação, que na situação alfa, o que acontece? Meu raio é maior. Se meu raio é maior, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma maior relação carga-massa. Ou melhor, massa sobre a carga. Cara, então olha só. Quanto o quê? Quanto maior o raio, a gente pode dizer que maior vai ser essa relação massa sobre a carga. Então, voltando aqui, ele quer saber quem tem o menor. Então, quem tem o menor vai ser o quê? Vai ser a partícula beta. Pessoal, entenderam isso aí ou não? Entenderam ou não entenderam, por gentileza? Me digam aí no chat, por favor. Beleza, então. Pois agora, bora fazer aqui uma questão um pouco mais difícil. Bora fazer aqui uma questão um pouco mais difícil agora que estava na lista do professor Robson. É essa questãozinha aqui de número 2, da UFPE. Antes disso, pessoal, deixa eu só focar aqui com vocês em uma coisa. Antes de fazer ela, só focar aqui com vocês em uma coisa. Dizer uma teoria para vocês. Seguinte. Propriedade da força magnética. Só chamar para vocês a atenção de uma coisa aqui antes de fazer essa vez. Propriedade da força magnética. Gente, como eu falei para vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas a força magnética, ela sempre o quê? Ela sempre está sendo o quê? Ela sempre está sendo perpendicular o quê? Sempre está sendo perpendicular aí à velocidade. Cara. E aí, isso que isso vai me trazer uma consequência muito que muito importante, cara. É uma consequência muito importante. Veja, então a força o que, por exemplo, aqui está o que? Aqui está o sentido da minha velocidade. Aí olha só, aqui é a minha velocidade. E aí o que acontece?
A força magnética, como eu falei para vocês, ela sempre vai ser o quê? Vai sempre estar sendo perpendicular ao quê? A essa velocidade aqui. Aí qual o quê? Qual vai ser a consequência disso, pessoal? Olha só, consequência disso aqui. Pergunto para vocês, pessoal, vocês se lembram lá o que? Lá do conhecimento, o que? Lá do conhecimento de mecânica? Vocês se lembram lá do conhecimento de mecânica? Trabalho o quê? Trabalho de uma força? Vocês se lembram do trabalho de uma força? Como é que é a forma do trabalho de uma força? Então, não sei se recapitulando aqui, ó. Não sei se vocês se lembram. Deixa eu recapitular aqui para vocês uma coisa muito importante aqui. Recapitulando aqui, ó. Recapitulando. Trabalho o quê? Recapitulando. Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho o quê? Um bloquinho. Quando eu tenho um bloquinho. E aí o que que acontece? Esse o quê? Esse bloquinho, ele tá o quê? Ele tá, por exemplo, o quê? Esse bloquinho ele tá sofrendo uma força. Essa força aqui, essa força tá inclinada. Aí o que acontece? Eu estou garantindo para vocês que ele está indo, que ele está indo para a direita, o deslocamento está para a direita. E aí veja aqui, bem aqui eu tenho o quê? Um ângulo entre o quê? Entre a força e o deslocamento. Aí como é que eu calculo o trabalho? O trabalho desse modo era dado o quê? Trabalho, ele é dado por força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, não é isso? Ah, beleza. E aí, num dos casos mais importantes que a gente estudava lá, um dos casos mais importantes era o seguinte, caso importante que a gente estudava lá, era o seguinte, numa situação aqui agora, em que a força ela vai estar perpendicular ao deslocamento. Esse era um dos casos importantes que a gente estudava. Aí prof, não sei se vocês estão se lembrando, isso aqui é muito importante. Então, a importância que a gente estudava era essa situação aqui, ó, que tinha o quê? Que tinha, por exemplo, ele se deslocando na horizontal, aí se deslocando na horizontal aqui, vai ter o quê? Tu vai ter uma força, o quê? Tu vai ter uma força vindo aqui agora para o quê? Para cima. Tu vai ter uma força para cima, ele tá o quê? Ele tá para direita, e olha só, vejam que nessa situação aqui, ó, o que acontece? O quê? A força, ela vai ser perpendicular ao deslocamento, não é isso? Ou seja, o ângulo aqui, o ângulo entre a força e o deslocamento vai ser quanto? Vai ser 90 o quê? Vai ser 90 graus, não é isso? Ah, cara, então olha só. Veja, o trabalho vai ser igual, o quê? O trabalho aqui vai ser igual a zero, não é isso? Porque o cosseno o quê? O cosseno de 90 graus é igual a zero. Pessoal, então olha só. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, é que sempre o trabalho o trabalho da força magnética, quando tiver a força magnética, o trabalho da força magnética, ele vai ser igual a zero. Ah, cara, pois é. Trabalho da força magnética vai ser igual a zero. Sempre, tá, gente? Beleza. E aí, um dia, tá, professor, isso vai ter outras consequências? Vai ter outras consequências importantes. De novo, considere uma situação em que a gente vai desconsiderar o peso e outras forças. O que, é que a gente pode aplicar aqui? A gente pode aplicar aqui agora o teorema da energia cinética. Você lembra lá? O teorema da energia cinética, a gente vai ter o quê? Olha só, trabalho o quê? Trabalho da força restante vai ser igual a variação da energia cinética. Então, olha só, o trabalho o trabalho da força restante, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a energia, o que? Energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Ou seja, se o que? Nessa situação aqui, a minha única o quê? A minha única força for força magnética, o que acontece? A gente vai ver aqui, ó, que o trabalho da força, que o trabalho da força magnética, né? Porque ela vai ser minha força resultante, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a zero. Ou seja, isso significa que a tua, que a tua energia cinética inicial, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual à tua energia cinética final. Ou seja, gente, olha só, energia cinética está relacionado com o quê? Com intensidade de velocidade. Qual é a conclusão aqui? Ó? Qual é a conclusão aqui? A conclusão importante é o seguinte: força magnética não altera a energia cinética e nem a intensidade da velocidade. O que acontece? Se tivesse aqui o seguinte item, força magnética altera a velocidade, seria verdadeiro, porque velocidade é vetor. Está mudando o sentido da direção, tá o quê? Tá alterando. Mas se tivesse agora força magnética altera a intensidade da velocidade, aí estaria errado. Ah, cara, porque a gente observa aqui que ela o quê? Que ela não faz trabalho. Se ela não faz trabalho, ela o quê? Ela não muda a energia cinética. Então, olha só,
conclusão aqui importante é o seguinte. Conclusão. Força magnética não altera. Força magnética não altera a intensidade, não altera a intensidade da velocidade, a intensidade da velocidade, nem o quê? Nem a energia cinética. Então, cuidado com essa pegadinha que eu falei para vocês. Se ele dissesse que não altera a velocidade, está certo. Por quê? Velocidade é vetor, tem direção e sentido. Mas se dissesse altera a intensidade da velocidade, aí estaria errado. Ah, por quê? Professor, por que você mostrou isso aí? Porque eu queria o quê? Eu queria, antes de fazer a questão número 2, eu queria mostrar essa questão bem aqui, ó, que ela o quê? Que ela é bem teórica, gente. Essa questão aqui, de número o quê? De número 2, ela é bem teórica. Acho que pela explicação que eu acabei de dar, a gente já consegue, que, pelo menos, marcar metade dela aqui. Então, olha só. Já eu volto para a 2, que ela é boa também, a 2. A 2 é mais o quê? Ela é mais de cálculo. Aí, bora lá. Essa aqui é teórica. E eu falei para vocês, como vocês podem ter visto, o professor Robson, ele sempre bota assim umas questões conceituais, não é isso? E acho que aqui não vai ser o quê? Que não vai ser diferente. Deixa eu passar outra página. Então, olha só. Como eu falei para vocês, acho que por esse blá 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 que a gente fez, a gente já consegue matar o quê? Metade da questão aqui. Ele fala aí, ó, considere os seguintes dados abaixo, para resolver as questões quando for necessário. O que é que ele dá aqui para a gente? A aceleração da gravidade, velocidade da luz no vácuo, constante da lei de Coulomb. Ele bota aqui no final. A figura mostra a trajetória de uma partícula que passa pela região cinza, onde há um campo magnético uniforme conforme indicado. A energia cinética da partícula é K1 no ponto P1 e K2 no ponto P2. Tendo em vista a situação apresentada, pode-se afirmar que a partícula... Gente, então olha só, coisas do quê? Coisas que a gente pode ver aqui, ó. Aqui tem uma partícula, essa partícula certamente, ela é o quê? Essa partícula certamente ela é carregada. Porque o que está acontecendo? Ela está o quê? Ela está sofrendo o quê? Um desvio. Ou seja, ela está o quê? Ela está sofrendo a ação de uma força magnética, não é isso? Ah, beleza, prof. Então ela está sofrendo a ação de uma força magnética. E o que acontece? A gente está vendo que o desvio está sendo o quê? Que o desvio aqui está sendo para a direita, não é isso? A força magnética, como ela faz o quê? Como ela vai fazer o papel de uma centrípeta, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar apontada o quê? Tem que estar apontada para o centro. E aí eu vou ligar aqui minha tela, para o quê? Para a gente o quê? Para a gente fazer aqui a regra do tapa junto. Professor, pelo amor de Deus, não ligue sua tela não. Rapaz, deixa besteira. Deixa eu ligar aqui minha tela, só ajeitar aqui. Então, força magnética, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar apontada para a direita, porque olha só, porque esse está sendo o centro, o centro do movimento. Se eu quisesse pegar aqui, ó, também o quê? Também seria o quê? Seria apontado bem aqui para o centro. Ah, beleza. E aí, deixa eu ligar aqui a tela. 1, 2, 3 e liguei a tela. Gente, então agora, fixa aí minha tela. Bora o quê? Bora fazer aqui a regra, o que é a regra do tapa. O que que acontece? Gente, esse o quê? Isso aqui está dizendo pra gente que a força magnética, ou melhor, que o campo magnético, ele tá o quê? Ele tá entrando no plano. Aí se lembra aí, a regra do tapa é o seguinte, regra o quê? Regra do tapa é o seguinte. Regra do tapa é o seguinte, veja, eu tenho que ter cuidado, sabe o quê? Se vai se tratar de uma partícula o quê? Positiva, porque como eu falei, positiva, aí a gente tem que olhar o quê? Tem que olhar para a palma da mão, e o quê? E negativa, a gente tem que olhar aqui pro dorso, pro dorso da mão. Aí o que acontece? Veja, a partícula, ela tá o quê? A partícula, ela tá descendo aqui. Então, olha só. Isso significa que a velocidade dela deve ser para baixo. Aí lembrem-se, olha só, o dedão representa o quê? O dedão representa o sentido do quê? O sentido da velocidade. Os 4 dedos representam o sentido do campo magnético. Então, olha só, a nossa o quê? A nossa partícula, ela tá o quê? Ela tá apontada para baixo, ela tá descendo. O campo magnético, ele está entrando no plano. Então, olha só, o campo magnético, ele vai estar entrando no plano. Ah, cara, o que acontece? Veja, a nossa força magnética, ela está o quê? Ela está para a direita. O que está indicando que o tapa está indo para a direita. Ah, cara, e o que acontece? Palma da mão é o quê? Palma da mão, tá? Olha só, como que uma força está no sentido do tapa, está indo no sentido da palma da mão. Isso vai significar o quê? Isso vai significar que a carga, ela vai ser o quê? Ela vai ter natureza positiva, cara.
Ah, então se for o quê? Se for no sentido do tapa, então a gente verifica aqui que o quê? Que vai ser, manter, a partícula vai ter natureza positiva. Ah, então olha só, natureza positiva. E aí, gente, olha só. E aí, o resto foi a teoria, não é isso? O resto é a teoria. Força magnética, ela é o quê? Ela é perpendicular ao deslocamento, não é isso? Ou seja, ela não o quê? Ela não realiza trabalho. Se ela não realiza trabalho, ela não altera a intensidade da velocidade, consequentemente não altera o quê? A energia cinética. Ah, cara, então o que, que a gente pode cravar também? A gente pode cravar também, que ele chamou de energia cinética de K, então eu posso cravar para vocês que K1 é igual o quê? Que K1 é igual a K2. Ah, cara, então o quê? O que melhor se aplica aqui é o quê? É a alternativa de número o quê? A alternativa de número D. Beleza, gente? Alguém teve alguma dúvida aí com relação ao tapa? Qual regra? A regra do tapa é isso, Maria? Tapa? Quer que faça o tapa de novo, é? Então bora lá, bora lá. Eduardo, olha só, o que acontece? Veja, na situação aqui, na situação aí, o que a gente pode ver aí? Olha só, a carga, ela tá o quê? Ela tá descendo, não é isso? Se ela tá descendo, dedão aponta para baixo. Dedão representa o quê? O sentido da carga. Os quatro dedos representam o quê? Os quatro dedos representam sentido o quê? O sentido do campo magnético. Nesse caso, o campo magnético, o xizinho significa o quê? Que ele está entrando no plano. Ah, cara, então como a gente pode ver aí, olha só, a curva do movimento tá fazendo o quê? Tá fazendo com que a força magnética ela necessariamente tenha que apontar para onde? Para a direita aí, não é isso? Ou seja, esse é o centro, o quê? Esse vai ser o centro do movimento. Então, olha só, o tapa que representa o quê? Que representa a força magnética para a direita é o quê? É nesse sentido aqui, ó. Pelo quê? No sentido da palma da minha mão, da palma da minha mão. O que significa que vai ser o quê? Que vai ser uma carga, o quê? Uma carga positiva. Nessa questão, pelo quê? Pela figura, a gente já sabe o sentido da força magnética, beleza? A gente já entendeu, já sabe o sentido da força magnética. É diferente de uma outra questão que eu fiz na aula passada, em que ele quer saber o sentido da força magnética. Então, pela curvatura, a gente já sabe que a força magnética tem que estar para a direita. Valeu, Duda. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre essa questão? Não? Então, bora fazer então a 2, né? Bora fazer a 2. A 2 não precisa ligar minha câmera. Ainda bem, prof. Quase queima a minha webcam. Quer dizer, a tela do meu celular, do meu tablet. Pelo meu tablet. Quer dizer, eu deixo dois equipamentos ligados. E aí, nenhuma que não está atualizando. Mas para você já apareceu a questão, já? Questão número 2? Já, né? Beleza. Então, o que que acontece? Olha só, partículas de massa, o quê? Partículas de massa m igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 26 kg e carga q igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, após serem aceleradas desde o repouso, olha só, então elas são aceleradas do que? Elas são aceleradas de velocidade com velocidade inicial igual a zero, por uma diferença de potencial de 2.000 volts. Entram em um campo magnético igual a 0,5 teslas, perpendicular à direção de seus movimentos. Qual é o raio de suas trajetórias em milímetros? Pessoal, vocês o quê? Vocês entenderam essa questão? Vocês entenderam essa questão? Vocês entenderam que nessa questão aqui eu vou ter dois momentos? Um momento em que, olha só, as partículas elas vão ser o quê? Elas vão ser aceleradas. E aí, consequentemente, elas sendo aceleradas, elas vão ganhar velocidade. E a partir disso, elas vão entrar no campo magnético. E quando elas entrarem no campo magnético, que elas vão estar o quê? Olha só, perpendicular o quê? O campo magnético vai estar perpendicular ao movimento, à direção do movimento. Esse campo magnético vai provocar um desvio, de tal modo que ela vai fazer o quê? Um movimento circular uniforme. E ele quer saber o quê? Ele quer saber qual o raio da trajetória.
Pessoal, então, não sei se vocês conseguiram ver, o trama da questão é o seguinte. Olha só, o trama da questão é o seguinte. Tu tem o quê? Tu tem, de certo modo, descobrir o quê? A velocidade da carga imediatamente antes dela entrar no campo magnético. Porque, olha só, quando ela entrando no campo magnético, ela vai sofrer o quê? Ela vai sofrer uma força magnética que vai sofrer um desvio. Ah, cara, então é uma questão que é uma questão de dois passos, não é isso, professor? O primeiro passo o primeiro passo dessa questão é o quê? O primeiro passo, a gente o quê? A gente vai descobrir aqui a velocidade, o quê? A velocidade imediatamente dela entrar no campo magnético. Então, olha só, o primeiro passo vai ser o quê? Vai ser determinar o quê? Vai ser determinar a velocidade imediatamente, a velocidade ao entrar o quê? Ao entrar no campo magnético. No campo magnético. No campo magnético. Veja, mas quem é o quê? Quem é que vai, de certo modo, fazer com que a partícula ela seja acelerada, professor? Quem vai fazer que a partícula seja acelerada é o quê? É essa diferença de potencial. De certo modo, quem vai fazer isso é o quê? Um campo elétrico. Ah, cara, e aí o que acontece? A gente tem que alinhar os nossos conhecimentos do semestre passado com o conhecimento que do ano passado. E com o conhecimento que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Pessoal, vocês o quê? Vocês têm que se lembrar o quê? Nessa questão aqui, era o quê? Era imprescindível que vocês se lembrassem o quê? Da equação da variação de energia cinética. Que eu já o quê? Que eu já lembrei para vocês logo ali acima. Variação de energia cinética a partir do trabalho da força resistente é dada de que forma? Olha só trabalho da força restante vai ser dado o quê? Pela variação da energia cinética. Ou melhor, a variação da energia cinética é dada pelo trabalho da força restante. Aqui no caso, eu vou ter uma força restante. Se eu tenho o quê? Se eu tenho o quê? Que minha carga ela vai estar submetida a uma diferença de potencial de 2.000 volts, eu vou ter aqui um trabalho de o quê? De uma força elétrica. E olha só, não sei se vocês lembram, a gente viu isso muito no período passado, o trabalho da força elétrica, ela pode ser dada de que forma? Pode ser dada pela carga vezes o Q, carga e a diferença de potencial que a carga está submetida. Então, olha só, aqui eu vou ter o quê? Uma carguinha de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que vai ser submetida ao quê? A uma diferença de potencial de 2.000 volts. Então, bora lá. O trabalho da força resultante, no caso, vai ser igual ao trabalho da força elétrica. Ah, lembrando de novo, porque eu vou ter uma carga que vai estar submetida a uma diferença de potencial. Quando tiver isso, o que acontece? Eu vou ter um quê? Uma força elétrica. Ah, beleza. Então, o trabalho da força elétrica vai ser igual a quem? Vai ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Só que, olha só, que foi a informação badaras que ele deu pra gente. Ele disse pra gente que o quê? Que a partícula, ela o quê? Ela é acelerada desde o repouso. O que significa o quê? O que significa que a velocidade inicial é igual a zero. Se a velocidade inicial é igual a zero, olha só, energia cinética inicial vai ser o quê? Vai ser zero também. Ah, beleza. Ei, gente, então bora lá, vem comigo. Então, olha só, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui, puxar aqui para cá, ó. A gente vai ter aqui que o trabalho da força elétrica vai ser dado por Q vezes U, que vai ser igual a quem? Que vai ser igual a M. O que? O V, vou chamar de VF, enfim, vou chamar aqui de VF ao quadrado, dividido por 2. Ai, prof, só conta chata aqui agora, né? É verdade, só conta chata. Então, olha só, bora lá, vem comigo. A carguinha é quanto? A carguinha é quanto? É 1,6, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quanto é que é o U? O U é quanto? O U é 2.000. Botei 2 vezes 10 a 3, né, prof? É, pode ser. 2 vezes 10 a 3. A massa é quanto? É 1, o quê? 1,6 vezes 10 elevado a menos 26. Ah, prof, já tô vendo que vai dar para cortar umas coisas aí, né? Pelo menos isso, né? É verdade, pelo menos isso. VF ao quadrado dividido por 2. Professor, é porque eu não gosto do quê? Eu não gosto de cancelar, não, cara. Essas coisas na internet, todo mundo quer cancelar logo o outro. Não, cara, deixa de besteira. Às vezes cancelar faz bem, tá? Às vezes cancelar faz bem. Aí, olha só. O que acontece aqui, ó? Corta 1,6 com 1,6. Aí o que acontece? O 2 vai passar multiplicando. Ah, que bom, né, professor? Já consigo ver porque vai ficar o 4 com relação à parte, o que com relação à parte numérica, né? Sem ser a potência de 10, vai ter raiz, né? É verdade. Aí, olha só. Vou só mudar aqui o que? As extremidades. Aí vai
a 10 elevado a menos o quê? 10 elevado a menos 16, não é isso? E aí, fazendo aqui, ó, v o que? O VF ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a, olha só, 4 vezes 10 elevado a menos 16 sobre 10 elevado a menos 26. Até que a conta aqui vai ficar suave, né? O que acontece? Quando o quê? Quando isso aqui, 10 a menos 26, ele passa para cima como? Com um sinal trocado, não é isso? 10 a 26. E aí vocês vão ver que o VF ao quadrado vai ser quanto? Vai ser 4 vezes 10 elevado a 10, não é isso? E aí, tirando aqui a raiz, isso aqui ficou fácil, agora vai ficar quanto? Vai descobrir que a velocidade final vai ser 2 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. Ah, terminamos aqui. Primeiro passo, terminamos o primeiro passo. Aí o que acontece? Gente, olha só. Aí o que acontece? Ele diz pra gente que agora, quando o quê? Quando ele entrar o quê? No campo magnético, esse campo magnético ele vai estar perpendicular ao movimento. E aí, tipo, você fala, então se ele vai ter o quê? Se o campo magnético vai ter perpendicular ao movimento, ele vai ter uma força magnética que vai ter o quê? Que vai estar atuando como o quê? Como uma resistente centrípeta. E aí, cabe a você ou não, se você o quê? Se você vai querer fazer toda essa demonstração aqui que eu fiz, ó, que eu fiz. Mas o quê? Mas se tu quiser decorar, só R é igual a MV sobre QB, eu acho que não faz mal, tá? Eu acho que não faz mal, vai. Então, olha só. Segundo passo aqui, ó. Segundo passo aqui a gente o quê? Segundo passo, a gente determinar aqui o raio. Segundo passo, vamos o quê? Vamos determinar o raio. E aí, por isso que precisava o quê? Para determinar o raio, por isso que precisava da velocidade. Porque o raio, como a gente viu ali, ele é o quê? Ele vai ser expresso de que forma? O raio vai ser expresso por mv sobre o quê? Sobre QB. mv sobre QB. Ah, cara. Então, olha só, substituindo de novo. Cara, eu até podia ter visto se eu achasse a velocidade em função das outras coisas, se não ia cortar, mas deixa quieto. Olha só, a massa o quê? A massa quanto? A massa 1,6, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 26. A massa 1,6 vezes 10 elevado a menos 26. O que? O V, a gente acabou de achar o V. O V é 2 vezes 10 a 5. 2 vezes 10 a 5. Olha só, a carga, o que? A carga aqui, ó, a carga, ele deu pra gente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o que? E o campo magnético, ele também deu pra gente. O campo magnético é 0,5 Tesla. Ah, então 0,5 Tesla aqui. Então agora só o quê? Só fazer a conta aí, né? Eu pensei que as contas fossem ser piores, mas isso é um pouco trabalhosa, né? A questão mais, acho que a questão é fácil, de modo geral. Então, 0,6 corta com 0,6, e aí agora bora trabalhar aqui as potências de 10. Tá, prof, 10 a menos 26 vezes 10 a 5 dá quanto, professor? Dá 10 a menos 21, não é isso? Exatamente. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 21. Aqui embaixo vai ficar 0, que é 0,5 vezes 10 elevado a menos 19. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas o quê? Mas eu dividi o número o quê? Eu dividi o número por 0,5 é a mesma coisa que eu o quê? Que eu multipliquei ele por 2. Eu queria muito que meu salário fosse dividido por 0,5, porque aí eu estaria o quê? Eu estaria duplicando o meu salário. Hahaha, você é esperto, né, professor? Piada besta, verdade. Então, olha só, aqui vai ficar 4, e olha só, e bem aqui, o 10 a menos 19 vai subir como? Vai subir como 10 a 19. Então, 10 a menos 21 vezes 10 a 19 vai dar quanto? Vai dar 10 o quê? 10 a menos 3. Ah, isso aqui é o quê? Isso aqui tá em médio, né? Até porque, não sei se vocês perceberam, aqui a gente trabalhou, tava tudo o quê? Tava tudo no SI, tá? Aqui tava tudo no SI. Lembrando que SI, massa, quilograma, velocidade, metro por segundo, a carga é o Coulomb, e o que? O campo magnético é o Tesla. Aqui estava tudo o quê? Aqui estava tudo na SI. Em que a gente, o quê? Em que a gente achou 4 vezes 10 a menos 3, o quê? 4 vezes 10 a menos 3 Peraí. Errei aqui a conta, professor. 10 a menos 21 vezes 10 a 19 é o que? 10 elevado a menos 21 vezes 10 a 19 dá 4 vezes 10 a menos 2, prof. É verdade, está ruim de conta. É porque eu tava pensando no salário ser dobrado. Aí eu acabei errando. Aí o que acontece? Aí, isso aqui, ó, passando o quê? Passando para milímetro, a gente faz o quê? A gente multiplica aqui por 10 a 3. Então, multiplicando isso aqui por 10 a 3, a gente vai obter o quê? A gente vai obter 40, o quê? 40 milímetros. E aí, acho que tem uma alternativa, tipo, era questão de marcar, não é isso?
Então, tinha o quê? Tinha a opção o quê? Tinha a opção aqui, letra A. Mas essa que era uma questão, assim, tipo, bem o quê? Bem legal. Vocês entenderam, pessoal? Entenderam? Diga aí no chat, por gentileza. Entenderam passo a passo? Dois passos a questão. Pessoal, vocês o quê? Vocês lembram que eu falei para que já em algumas outras oportunidades, eu falei para vocês que eu falei para vocês a seguinte coisa, eu falei que corrente elétrica é carga elétrica em movimento ordenado. Ah, professor. Então o que acontece? Então se eu tiver uma corrente elétrica em o quê? Inserida no campo magnético, ela também vai sofrer o quê? Essa corrente elétrica vai sofrer uma força magnética? Vai sofrer uma força magnética. Porque corrente elétrica nada mais é do que... Mando sim, Ana. Corrente o quê? Agora eu me esqueci que o raciocínio. Corrente elétrica é carga elétrica. Então, se eu tenho carga elétrica, eu vou ter o quê? Eu vou ter força magnética. Se tiver ela inserida no campo magnético com aquelas condições. Então, nosso tópicozinho aqui agora é a gente falar o quê? Força o quê? Força magnética sobre em corrente elétrica. Força magnética em corrente elétrica. Cara, seguinte, olha só que legal. Vejam. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui um fio. E aí o que acontece? Veja, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho a corrente, que é a corrente passando. E aí faz de conta aqui que eu tenho o quê? Que é uma situação aqui em que eu tenho o quê? Um campo magnético, olha só, essa simbologia aqui, ó, que tá o quê? Que tá entrando o quê? Que tá entrando no plano, não é isso? Ah, cara, aí o que acontece? Veja, isso aqui, ó, essa corrente elétrica, como eu falei, corrente elétrica é o quê? É carga elétrica de um quê? Movimento ordenado. Então, o que acontece? Essa força, o quê? Essa corrente elétrica, ela vai sofrer o quê? Uma força magnética. E aí, o que acontece? Pessoal, vocês se lembram? Quem já estudou? Talvez nem todos tenham estudado isso ainda, não tenho certeza. Vocês já devem ter ouvido falar, o professor Ebert já deve ter falado para vocês, que o sentido o quê? Que o sentido da corrente elétrica, o sentido convencional da corrente elétrica, ela tem o quê? Tem um sentido contrário ao quê? Ao sentido dos elétrons. Vocês sabiam dessa informação já, sabiam? Que o sentido convencional da corrente elétrica, ela tem um sentido contrário ao dos elétrons, não é isso? Sabiam disso, não sabiam? Diga aí no chat, por gentileza. Sabiam disso, né? Ou não? Pessoal, sabiam disso ou não sabiam? Que a corrente elétrica, sabiam, não é isso? Que a corrente elétrica, ela tem o quê? Ela tem um sentido contrário, o quê? Tem um sentido contrário ao dos elétrons. E aí o que acontece? Vejam, aqui do mesmo modo, eu poderia fazer o quê? Eu poderia aplicar a regra, o quê? A regra do tapa. Porque aí vejam só, o que acontece? Nessa situação aqui em específico, o que está acontecendo aqui, ó? Do mesmo jeitinho. Olha só, a corrente elétrica vai representar o quê? O sentido do movimento da minha carga. Então, olha só, esse dedão vai representar o sentido da corrente. Campo, o quê? O campo magnético, ele está o quê? Ele está entrando no plano. Então, olha só, o quê? A corrente elétrica, em situação de corrente elétrica, ela sempre o quê? A força magnética, ela sempre vai ser no sentido do tapa da palma da mão. Então, veja, nessa situação, olha só que a gente tem corrente, o quê? Corrente elétrica indo para a direita. Campo, o quê? Campo magnético entrando. Então, a força magnética, ela vai ser o quê? Ela vai estar apontada, o quê? Vai estar apontada para cima. Ah, então nesse caso aqui, ó, nesse casozinho aqui, a nossa o quê? A nossa força magnética, ela estaria o quê? Ela estaria apontada aqui para o quê? Estaria apontada. Não vou querer provar ela, mas ela o quê? Ela é dada, a força magnética ela é até mais fácil aqui. O bizu dela é até mais fácil da gente o quê? Da gente memorizar aqui. A força magnética em o quê? Atuando o quê? Em uma corrente elétrica, ela é dada o quê? Tá passando por um fio, ela é dada o quê? Ela é dada por, olha só, força magnética, ela é dada por B vezes o quê? Vezes I, vezes L, vezes o seno o quê? O seno do ângulo entre o quê?
fazer bem aqui melhor. Força o quê? Força magnética, ela é dada o quê? A força magnética, ela vai ser dada o quê? Ela vai ser dada pelo campo, o quê? Pelo campo magnético, vezes o quê? Vezes a corrente, vezes o quê? Vezes o comprimento do fio, que o quê? Que o campo magnético, ele tá andando. Vezes o quê? Vezes o seno do ângulo entre a corrente e o campo magnético. Ah, professor, então se a corrente ela for o quê? Ela for paralela ao campo magnético, não vai ter força? Não, não vai ter força. Ah, vale todas aquelas regras lá pelas cargas, vale o quê? Vale aqui para a força magnética. E, gente, aí olha só, isso aqui, ó, nessa situação aqui de corrente elétrica, força magnética é o Bill. É o Bill. Ah, é, né, prof? Nosso amigo Bill, né? Se lá o quê? Se lá no campo elétrico, eu falava que tinha nosso amigo, o Ed. Pois é, aqui a gente vai ter o nosso amigo Bill. É o Bill, tá? Besteira, professor. Pois é. E aí, deixa eu fazer aqui mais duas questõezinhas com vocês que eu achei interessante. Bora lá. Duas questõezinhas, bora que uma de novo pra gente aplicar aqui a regra da mão direita. E olha só, essa aqui, essa questãozinha bem aqui, ó. Questãozinha que legal, questão de número 5. Essa questão de número 5 aqui, pessoal, no dia o quê? No dia da prova, na quarta-feira, eu vou trazer o quê? Onde fica a coordenação de matemática? A coordenação, com licença, gente. A coordenação de matemática é ali, ó, atrás daquelas folhas ali, ó. Perto de jogar ali, tem geografia. Não, é o seguinte, é só você o quê? É só você. Isso aqui pra ele, aqui, ó. I'm so sorry, gente. Batendo aqui na coordenação de física. Tive que dar um alô aqui. Sim, gente, olha só. Tô falando pra vocês. Na o quê? Na nossa o quê? Na nossa aula, o quê? Na nossa aula de quarta-feira, dia da prova de vocês, eu vou trazer o quê? Vou trazer uma questão bem parecida com essa aqui, só que com cálculos, que vai envolver tanto a questão, que é a questão de interpretação, como essa questão, mas envolvendo cálculo, tudo bem? Acho até que hoje, quando eu for no segundo E, eu vou apresentar essa questão. Então, bora lá. Segundo E de elefante. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. São as músicas que você tem que escutar agora, tá, gente? Só pra... Quem sabe, eu tenho o quê? Eu tenho uma filha de 5 meses. Então, esse é o tipo de música que eu escuto hoje. Bora lá. Questão de número 5. A figura apresenta uma porção de um fio condutor percorrido por uma corrente I, porção essa que no campo gravitacional fica sujeito a uma força peso P. Essa força pode ser equilibrada por uma força magnética originada pela corrente I em presença de um campo magnético uniforme representado por... Aí, olha só. Ele quer o quê? Ele quer que marque o quê? Nessa questão aqui, ó, dando continuidade, ele quer que a gente marque o sentido do campo magnético para eu ter o quê? Para eu ter uma situação aqui de equilíbrio. Pessoal, situação o quê? Situação de equilíbrio, gente. Uma situação de equilíbrio, pessoal, olha só, uma situação de equilíbrio, pessoal, é uma situação, não sei se vocês se lembram, de novo, voltando para o assunto do ano passado. Uma situação de equilíbrio é uma situação que eu vou ter o quê? Que eu vou ter força resultante igual a zero. Ah, cara, então significa, professor, até o quê? Até sugerindo, né, para essa questão de equilibrar, é que aqui nessa situação, tu vai ter o quê? Tu vai ter que a tua força magnética, que vai estar atuando aqui nessa barra, ela vai ter que estar o quê? Ela vai ter que estar um sentido o quê? Vai ter que ter um sentido contrário ao peso, e na linguagem do aluno, ela vai o quê? Ela vai se anular, não é isso, professor? Ela vai se anular com a força-peso. Ah, o termo certo seria se equilibrar, tá, gente? Mas eu tô falando anular para o quê? Para ficar na linguagem de vocês. Aí o que acontece? Veja. Então, a condição que é a condição de equilíbrio é que a força magnética ela tem o quê? Ela tem que se equilibrar com o peso. Tem que estar apontado, tem que estar apontada para cima. E aí, olha só, veja, é uma situação aqui agora em que a gente sabe o quê? A gente sabe que a nossa corrente está indo para a direita e a nossa força magnética, o nosso tapa está indo para cima. Então, olha só, deixa eu ligar aqui a tela para eu representar o quê? Para representar aqui a regra do tapa para vocês. Vejam, liguei aqui a tela. Gente, olha só, a situação é a seguinte,
corrente indo para a direita. O tapa, o quê? O tapa está indo para cima. Olha para onde está apontado meus 4 dedos. Olha para onde está apontado meus 4 dedos. Meus 4 dedos está o quê? Está apontado o quê? Entrando o quê? Entrando no plano, não é isso? Entrando o quê? Entrando na tela, não é isso? Ah, cara. Ou seja, nessa situação, a tua, o quê? A tua força magnética, ela teria que estar o quê? Ela teria que estar entrando o quê? Teria que estar entrando no plano. Ah, cara, então nessa, nessa questãozinha aqui, de número o quê? De número 5, aí da lista do professor Robson, a gente marcaria a letra E de elefante. Ah, beleza. Letra E de elefante. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Mas ok, depois eu vou mostrar como é que seria envolvendo cálculo disso. Mas, tipo, seria só igualar o quê? A força magnética com a peso, tá? Não seria nada de outro mundo, não. E aí, só pra gente finalizar o nosso encontrozinho aqui, queria o quê? Queria fazer aqui a primeira questãozinha também aqui, pra gente o quê? Pra gente finalizar aqui o nosso encontro de hoje. Pessoal, até agora, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ah, que beleza. Lembre-se também que vai cair que campo magnético também, tá? Inclusive, eu acho até que campo magnético, as questões de campo magnético, elas podem ser mais difíceis do que as questões de força magnética, tá? Porque para mim, minha opinião, tá? Minha opinião. E tipo, eu acho que de grandes partes alunos. A regra do tapa, a interpretação dela, fazer a regra do tapa, ela é bem mais fácil do que tu fazer o quê? Do que tu fazer a regra direita, o quê? Número 1. Que é esse negócio do giro e tal, algumas vezes pode ser meio confuso para quem tá o quê? Para quem tá aprendendo pela primeira vez. Então, não esquecer também de focar o quê? De focar na parte do campo magnético. Na quarta-feira eu trago mais algumas questões. Porque praticamente da lista do professor Robson, eu fiz já um bocadinho de questão quando o quê? Quando a gente estava estudando pelo simulado. Então, bora lá. Questão o quê? Questão de número 1 aqui para a gente finalizar. Olha só. Questão de número 1 para a gente finalizar o nosso encontro. Um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 1I igual a 2 amperes está imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 teslas. Determine a força magnética no trecho desse condutor de comprimento L igual a 0,20 metros nos seguintes casos. Pessoal, olha só, essa situação bem aqui, ó. Essa situação bem aqui, situação de número 1. Pessoal, corrente o quê? Corrente elétrica, ela tá o quê? Ela tá paralela ao campo magnético. Pessoal, em situação que eu tenho carga paralela ao campo magnético, eu tenho o quê? Eu vou ter força magnética? Responda no chat. Eu tenho força magnética em situação de carga paralela ao campo magnético, tanto sendo o quê? Tanto sendo para a direita ou para a esquerda, me digam aí, eu tenho força magnética ou não tenho? Guys? Exatamente. Eu não tenho, pessoal. Eu não tenho. Olha só. Introdução, que coisas da teoria da aula da semana passada. Quando o quê? Quando eu tenho o quê? Situação que tem o quê? Que tem a velocidade da carga paralelo o quê? Paralelo ao campo magnético, eu não vou ter o quê? Eu não vou ter força magnética. Ah, cara. Então, pro quê? Para a corrente elétrica é a mesma coisa. O que acontece? Se tu o quê? Se tua corrente elétrica, ela o quê? Ela tá paralela ao campo magnético, isso significa que a tua força magnética vai ser igual a zero. Ah, cara. Pessoal, o que? A corrente elétrica nada mais é do que o quê? Do que o sentido de um quê? De um conjunto de cargas, tá? Ah, então, tudo que estava aplicado ali na situação de carga elétrica também vai ser válido aqui. E se não, professor, eu prefiro usar o rigor aqui. Eu prefiro usar o rigor aqui. De forma geral, eu sei que força magnética é igual a quê? É igual a Biu. É igual a Biu vezes o quê? Vezes o seno do ângulo entre quem? Entre o campo magnético e a corrente aqui no caso. E aqui, olha só. Tu vê aqui que o ângulo, que o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético, nesse caso, vai ser quanto? Vai ser zero. Então, força magnética vai ser igual a quem? Vai ser igual a B vezes I vezes o seno, que o seno de 0 graus. Mas a força, o que? A força magnética vai ser igual a zero. Se quiser usar o rigor,
faz isso aqui. Só que, cara, tu sabe na teoria, que eu fiz questão de mostrar pra vocês no encontro passado, fica o quê? Fica bem mais fácil, tá? Pessoal, esse é o que é o caso, principal, em que, olha só, em que a força magnética, ela é o quê? Ela é perpendicular, né? Desculpa, que o quê? Que a corrente, ela é perpendicular ao campo magnético. Então, nessa situação, eu já posso fazer direto. Força magnética, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual ao Bill. Então, a força magnética, ela vai ser igual a quem? Olha só, vai ser igual ao campo magnético. O campo magnético é igual a quem? O campo magnético é 2 vezes 10 elevado a menos 4 teslas. 2 vezes 10 elevado a menos 4 teslas. O que acontece? A corrente é igual a quem? A corrente é igual a 2 amperes e o comprimento 0,2 metros. Uma coisa que eu me esqueci de botar aqui foi só chamar a atenção para vocês das unidades, mas acho que isso não seria problema não, né? Força magnética, força de modo geral é dada em newtons. Campo, o quê? O campo magnético é dado em teslas. O que acontece? A corrente é dada em ampere e o quê? Comprimento, a gente sabe que é dado em metro. E aí, olha só, fazendo aqui a conta, tu vai descobrir que a tua força magnética, nesse caso aqui, vai dar baixa, né, prof? É verdade, vai dar baixa. A tua força magnética, ela vai dar quanto? Ela vai dar 2 vezes 2, 4, vezes o quê? Vezes 0,2, vai dar quanto? Vai dar 0,8. Então, força magnética é igual a quanto? É igual a 0,8 vezes 10 elevado a menos 4 newtons, não é isso? Ou seja, força o quê? Força magnética vai ser igual a quem? Força magnética vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos o quê? 10 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Ah, beleza. Letra B de bombom. E o quê? E a letra C de cachorrinho, o que acontece? Vejam, aqui nessa situação, a tua o quê? A tua corrente, ela tá o quê? Ela tá fazendo um ângulo o quê? Um ângulo de 30 o quê? Um ângulo de 30 graus com relação o quê? Com relação ao campo magnético. Ah, professor, então nessa questão, nessa alternativa, é a situação em que tu vai aplicar diretamente aqui o seno, não é isso? Força magnética vai ser igual a B, o Bill, não é isso? Bill, vezes o quê? Vezes o seno aqui do ângulo entre a corrente e o campo magnético. Nesse caso, é 30 graus. Então, olha, força magnética vai ser igual a quem? Vai ser igual ao campo. O campo é 2 vezes 10 elevado a menos 4. O quê? A corrente é 2. A corrente é 2. O quê? O comprimento do fio é quanto? O comprimento do fio é 0,2. E aqui o seno de 30 graus vai ser quanto? Vai ser igual a 1 meio. Né, gente? O seno de 30 graus é 1 meio, né? Já faz tanto tempo que eu me esqueci. Então, o que acontece? Faz o quê? Corta isso aqui e a gente vai ter o quê? A gente vai ter que... Aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 4 vezes 10. Fazendo aqui, botando direto, vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Beleza, pessoal? Então, finalizamos a nossa aula por aqui. Entendido, pessoal? Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Então, na próxima aula, eu continuo fazendo mais algumas questões do professor Robson. E o quê? E trago algumas outras questões para vocês. Então, de o quê? De um modo geral, uma boa quinta-feira, um bom final de semana e um bom... E para o quê? E para turma